Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui eu vou dar início à nossa terceira aula e eu vou pedir uma atenção especial para vocês, porque essa aula é uma aula bem extensa e bem complexa, sabe? Porque a gente vai ver, começar a introduzir a mutação. E a mutação é um tema muito abstrato, que a gente muitas vezes tem que imaginar a tal situação. Por isso que acaba ficando complicado para a gente entender. Então vamos começar falando da mutação. Depois a gente vai passar para a recombinação gênica e a seleção natural, que seriam os três pilares para a teoria sintética da evolução, o famoso neodarwinismo. O que seria, então, a definição de mutação? Seriam alterações, no material genético, no caso o DNA, e elas originarão novas versões de um gene. Serão definitivas e hereditárias, ou seja, passarão aos seus descendentes, a prole. Elas podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, ao acaso, ou também ser induzidas por agentes externos, como radiações ionizantes ou certas substâncias, como, por exemplo, o câncer de pele, que a gente conhece, que por conta da radiação solar faz com que haja alteração na célula e surja o câncer. Então, essa mutação ela vai produzir genes diferentes, vai aumentar a variabilidade genética. Essa mutação ela pode ser benéfica, pode ser neutra ou prejudicial. Benéfica, se for para facilitar ali algo mais, para deixar o organismo mais apto. Pode ser neutra, como pode ser prejudicial, no caso, os cânceres. A mutação ela vai ser classificada em duas classes. Ela pode ser classificada em somática, ela pode ocorrer em células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, serão células somáticas. Essas células, elas não serão hereditárias, não passarão de pai para filho. A gente pode falar também, classificar em células germinativas. Aí sim, essa vai ser hereditária. Vai ocorrer em células que originam gametas, portanto, hereditárias. A gente também pode classificar em outras duas classes. Por isso que eu falei para vocês que é um tema que requer bastante atenção. Ela pode ser classificada em gênica ou cromossômica. O que seriam as mutações gênicas? As alterações elas vão ocorrer nos genes, ou seja, no DNA, no A com T, C com G. A alteração pode ser uma base diferente da outra. O A trocado com T, sei lá, por exemplo. O que pode dar nisso, a gente pode citar, por exemplo, a anemia falciforme, que é apenas uma base trocada ali, ou seja, a alteração no gene, no DNA. Ela pode ser cromossômica porque pode ocorrer em partes inteiras de cromossomo, por exemplo, a síndrome de Down. É uma mutação cromossômica. Aqui eu fiz um esqueminha melhor para vocês, Mutações, elas podem ser gênicas, elas podem acontecer substituição, deleção ou inserção. Substituição do A com T, substitui com outro, ou deleção é que perdeu alguma base ali, ou inserção que foi introduzido uma base. Ou pode ser, por exemplo, cromossômica. Essa cromossômica, como ela vai... a gente vai pegar o cromossomo todo, por exemplo, X e Y, ela pode ser estrutural, pode haver deleção, duplicação, inversão ou translocação. Ou numérica, por exemplo, poliploidia, aneuploidia, pode aumentar o número de cromossomo ou diminuir o número de cromossomo. Estrutural é porque vai mudar a estrutura mesmo do cromossomo. Pode diminuir o tamanho da perninha dele, etc. Vou mostrar para vocês mais para frente. A partir disso, a gente vai entrar no tema chamado recombinação gênica. O que seria essa recombinação gênica? Seria a troca aleatória entre os genes. Ela pode ser formada entre a mistura de genes de dois indivíduos, como, por exemplo, a reprodução sexuada, a partir da produção de gametas com diferentes combinações de genes. Os genes do pai e da mãe vão se combinar e vai acontecer o quê? O crossing over e a segregação independente, que eu vou explicar no próximo slide para vocês o que seria esse crossing over, que é o que vai originar a variabilidade genética. Então, o crossing over ele é consequência da variabilidade. A variabilidade genética é consequência do crossing over.
Isso aqui que é o crossing over, gente. Aí eu fiz um esqueminha aqui para vocês, ó. Seriam troca de pedaço das cromátides aqui, ó. A gente tem o cromossomo aqui, esse cromossomo aqui. São cromossomos homólogos. A gente vai ver que aqui é do mesmo tamanho, ó. Eles vão provocar o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. Então, o que seria esse crossing over? É a ponta desse cromossomo aqui do vermelho, a ponta do verde, pá, eles se cruzam. E daí vai formar isso daqui, ó. Esse verde, ele vai ter a pontinha vermelha, o vermelho, pontinha verde. Ou seja, ocorreu a troca do material genético. Portanto, ocorrendo a troca do material genético, vai haver o crossing over. Isso é uma palavra muito importante, assim, que a gente vê cair em vários vestibulares, etc., sobre essa questão da variabilidade genética, né? Que seria esse crossing over, o famoso termo. Aqui a gente vai ter o processo de segregação independente. Então, a gente já viu o crossing over e agora a segregação independente. Que é, por exemplo, um indivíduo aqui, a gente tem azão azinho, bezão bezinho. O indivíduo é azão azinho, bezão bezinho, ele vai produzir 4 tipos de gametas. Vai produzir o azão, bezão, azinho, bezinho. Então, esse indivíduo produziu 4 tipos de gametas, ou seja, 25% cada. Um quarto aqui de cada na proporção. Aí, quando vai ocorrer uma ligação gênica, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, ele vai produzir apenas gametas azão, bezão, azão, bezinho, recombinantes. E 50% de azão, bezinho e azinho, bezinho, também de 50% parentais. Então, a gente pode ver aqui nesse esquema, ó. Azão, bezão, azinho, bezinho, vem uma parte aqui, azinho, bezinho, azão, bezão, mesmo ocorre para cá. Aqui, então, meiose, segregação independente de genes. Então, aqui, um esquema melhor para vocês entenderem, ó. Então, mutação, né? Como a gente viu, alteração no material genético. Essas variações vão ocorrer nos indivíduos de uma mesma espécie, com variações nos gametas. E, passado isso, aos descendentes, com características variadas. A gente tem que sempre lembrar que nenhum indivíduo é idêntico ao outro, sempre vai haver variação entre indivíduos, por mais que seja da mesma espécie, ninguém vai ser igual ao outro. A partir disso, a gente vai entrar no tema de seleção natural, para a gente entender melhor essa teoria sintética da evolução, no caso, o neodarwinismo, né? A gente viu a mutação, a recombinação gênica, de que como acontece, né? A mutação é como acontece a variabilidade ali. E a recombinação gênica é sobre o encontro ali dos gametas, né? Cromossomo, etc. E a partir disso a gente vai entrar em seleção natural, que são, a gente viu na aula anterior, né? Os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente vão ter chances de sobrevivência maior e o sucesso reprodutivo maior. É só a gente pegar o exemplo lá da girafa, né? A girafa com o pescoço mais longo, ela vai conseguir se alimentar, portanto, ela vai ter uma chance de sobrevivência maior do que a girafa com o pescoço mais curto. E os seus caracteres vão ser transmitidos aos seus descendentes. Quais são os pré-requisitos, né? Eu coloquei aqui para a gente chegar na seleção natural, né? Que o Darwin que propôs, né? Então, seria a luta por recursos. Como eu falei do exemplo da girafa, né? Pode ser por alimento, reprodução ou mesmo por abrigo, né? Mais bem adaptado, gente. Não pense que os requisitos aqui seja por mais forte. Na seleção natural não é o mais forte que sobrevive, é o mais bem adaptado. E também a variabilidade genética, obviamente, né? Então, aqui eu vou dar um esquema melhor sobre a teoria sintética da evolução, no caso o neodarwinismo, né? A gente vai ter a mutação e a recombinação gênica, que vai originar aqui a variabilidade genética. A seleção natural, ela vai agir sobre essa variabilidade genética. O ambiente vai agir sobre ali a adaptação, que está aqui no último quadrinho. A partir disso, a gente vai entrar na última parte da nossa aula. Foi uma aula bem complicada, né? É um tema bem complexo, né?
falar sobre isso, ainda mais por EAD, né? Eu gostaria muito de estar no presencial aí explicando isso para vocês. Seria muito mais fácil a compreensão desse tema. Então, vamos chegar aqui, por último, com a seleção sexual. É algo mais tranquilo, né? São vantagens na atração do parceiro para ter o quê? O sucesso reprodutivo. Pode ser por feromônio, né? Sinais coloridos, cantos, estruturas físicas. A gente pode ver aqui, por exemplo, o pavão macho. Olha o tamanho da pena que tem o pavão macho e a fêmea ali comendo. Por que o macho está daquele jeito? Porque ele que quer atrair a fêmea para ele. Então, essa seleção sexual, que é chamado também de dimorfismo sexual, que é o jeito aqui que o pavão, por exemplo, essas coisas ele já nasce com ele, é o macho, age principalmente em macho. E o maior investimento da fêmea vai ser sobre a prole, porque ela que vai escolher o macho. Portanto, o macho ele vai ter que se apresentar bem para a fêmea, né? Como a gente pode ver aqui um exemplo clássico do pavão. E é isso, turma. Qualquer dúvida vocês passam para o professor Braulio, que ele passa para mim. E eu vou deixar para vocês um questionáriozinho aqui no comentário do YouTube. E é isso, galera. Se cuidem. Abraço.